Graça e paz, queridos. Bom dia. Dormiram bem? Seu final de ano foi abençoado? E agora começa o ano mais abençoado ainda, não é verdade? É muito importante que todos nós tenhamos a nossa agenda de descanso. Isso é bíblico. Nós termos um tempo para nós. As férias é um propósito extraordinário para que possamos dar um descanso para o nosso corpo. Mas uma coisa é certa: não há pausa, queridos, no reino de Deus. Diga, não há pausa. No dia em que Davi deu uma pausa, deu uma relaxada, foi onde ele viu Betseba e atraiu sobre a sua casa algo tão terrível de destruição. Então não há pausa no reino. Muitas vezes nós paramos das nossas atividades seculares e é importante pararmos. Nós não podemos trabalhar de segunda a segunda, de segunda a segunda. Tem pessoas que dizem assim: meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, e o resultado disso é o quê? Doença. Tem gente que se vangloria ainda, diz assim mesmo. Lógico que é importante sermos diligentes nas nossas atividades profissionais, sermos aplicados, mas para todas as coisas há um tempo. Mas não há pausa no reino. Eu estava vendo no dia 1º, que é feriado nacional, e alguns atletas, ou quase todos os atletas olímpicos, eles estavam em treinamento. E se você for ouvir um atleta olímpico, ele não treina 4 anos por uma Olimpíada. O mínimo que eles treinam para chegar numa Olimpíada são 10 anos. 10 anos de treinamento. Dificilmente um atleta olímpico chega a uma Olimpíada com menos de 10 anos de treinamento intensivo. O melhor lugar para estarmos, queridos, no início do ano, na nossa caminhada, na nossa jornada, sermos intensos, é na casa de Deus mesmo. As nossas atividades espirituais, elas não podem parar. A nossa vida de oração, de consagração, de leitura da palavra. Então eu quero desafiar você a ser intenso mesmo na sua caminhada de fé. É possível que algumas pessoas, dentro da agenda e programação de conquista, tenha colocado assim: olha, este ano eu vou dar uma pausa na minha chamada ministerial, eu vou desacelerar. Eu quero dizer para você: você não vai desacelerar não, você vai acelerar, porque nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Você vai dar um aplauso ao Senhor? E essa é a minha oração, que o Senhor nos desperte mesmo, de madrugada, nas madrugadas, durante o dia. O Senhor vai nos despertar para cumprirmos a nossa chamada, que é a grande comissão. Então nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, para sermos aperfeiçoados, para sermos moldados, para recebermos a palavra de fé, a palavra da fé, mas também para sermos treinados e aperfeiçoados, para que possamos desenvolver a nossa chamada. Estou muito feliz por esse tempo. Ontem foi um tempinho assim de choro, Rafaela já voltando para os estudos, mas hoje pela manhã a alegria do Senhor já vem sobre nós, amém? Que a alegria do Senhor inunde teu coração. Tudo na nossa vida tem um preço. Eu disse para a Rebeca, para a Rafaela: filha, tudo tem um preço. Ou você paga esse preço agora, ou você paga no futuro. O preço da separação, da distância, não é muito fácil não. Não é mesmo, Sandra? A filhona do seu lado, fazendo doutorado agora. Deus que te abençoe, filha. O tempo que você esteve aqui, serviu tanto a igreja. Por onde você for, você continue servindo ao Senhor, viu? Depois, quando você voltar, o seu lugar está aí, do lado de sua mãe. Mas esse tempo de treinamento e aperfeiçoamento é muito importante. Deus vai nos marcando com as experiências. Deus quer marcar você com uma experiência poderosa e maravilhosa. Eu fico tão feliz de ver as minhas filhas tendo as experiências delas com Deus. Os nossos filhos tendo as próprias experiências. Os nossos filhos, eles não podem viver apenas da nossa experiência. Eles precisam ter as próprias experiências.
Quando a Rebeca esteve no Sefenai, ela teve muitas experiências com Deus, de provisão, Deus atendendo o desejo do coração dela, nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas. E agora a Rafaela já está tendo tantos testemunhos do que Deus está fazendo na vida dela. Eu vou contar aqui 2 testemunhos para vocês se alegrarem comigo. Quando a Rafaela estava para voltar, vindo nas férias, a agenda para ela voltar estava marcada a passagem para uma sexta-feira, e ela queria voltar na quinta, antecipar a passagem, porque ela já estava no período de férias, mas a passagem estava marcada para sexta. Ela falou: mãe, não dá para mudar para quinta? E para mudar uma passagem tem um custo. E a mãe dela disse: não, filho, não tem como mudar, porque tem que pagar, e um dia a mais não vai fazer diferença assim na sua vida. Mas ela queria vir participar da festa. Verão Jesus estava acontecendo, ia ser na sexta-feira. Sabe o que aconteceu? Um dia antes, a companhia ligou dizendo assim: olha, a passagem da Rafaela foi antecipada em um dia. Somente da Rafaela, de nenhum outro aluno mais foram antecipados. Somente o dela foi antecipado em um dia, sem pagar nada. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora o segundo testemunho. Agora, para voltar, ela voltando só, ela tinha que fazer uma escala em Miami. Quem faz escala em Miami, meu irmão, não é fácil não. Se o tempo da escala for 2 horas, quase que não se consegue pegar o avião na conexão. Nós tivemos uma experiência agora com alguns pastores indo para Dallas ou para Chicago, passando por Miami, e a escala durava 2 horas. A maioria deles perderam o voo por causa da alfândega. E a Rafaela dizia: mãe, não tem como mudar, eu queria ir direto, tem um voo direto, mas a passagem dela estava para passar por Miami, e ela vinha orando, ela queria ir direto para Dallas. Sabe o que aconteceu? No dia anterior à viagem, a companhia ligou dizendo assim: olha, a passagem da senhora Rafaela, ela foi mudada, o voo era por Miami, tem um voo direto, queremos ver se não tem nenhum problema para ela, e a gente quer dar para ela também a classe executiva. Agora é para aplaudir mesmo, não é não? Olha, meu irmão, se Deus não é bom e Deus cuida da gente, já imagina isso. Então o que eu falo? Nós temos as nossas experiências com Deus, os nossos filhos estão tendo as experiências deles com Deus. Você tem a sua experiência com Deus, os teus filhos terão as experiências deles com Deus, e nós viveremos assim marcados pelo poder do Espírito Santo. Então alegra o teu coração, Deus vai fazer uma obra tão extraordinária na sua vida. É muito importante, sempre a gente no final do ano coloca diante de Deus a expectativa do nosso coração. Isso é importante, você fazer os seus alvos, as suas metas, isso é muito importante, e apresentá-las diante de Deus. Essa expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer por você. Quantos têm expectativas assim? Você tem expectativas? Todos nós temos. Agora eu quero dizer para você, preste atenção, há uma expectativa do coração de Deus em relação a você também. O que nós mais queremos é sermos correspondidos nas nossas expectativas. Nós temos aqui um lugar onde nós colocamos pedidos de oração, são expectativas, nós nos apresentamos diante de Deus, e isso é bíblico. Mas saiba também que há uma expectativa do coração de Deus em relação a você. Há uma expectativa do coração de Deus. Este ano nós temos diante de nós o tema reforma. E esse tema reforma, ele é muito abrangente, mas muito abrangente. E eu creio que o Espírito de Deus vai nos conduzir neste ano, debaixo dessa visão para a reforma, a entrarmos em muitas áreas do nosso ser, do nosso viver, família, na questão profissional. Em muitas áreas seremos ampliados, na nossa chamada de mordomia em servirmos a Deus, as nossas atividades como cristãos autênticos seremos ampliados tremendamente durante a caminhada neste ano. Nós não ficaremos simplesmente focados ou restritos
ao tema central que Deus nos deu, que é o ID. Mas o ponto de partida, dentro da proposta de reforma que Deus tem colocado no meu coração, é exatamente cumprirmos a grande comissão. E se nós nos dispusermos a vivermos esta chamada, seremos tremendamente ampliados por Deus e atrairemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. A proclamação do Evangelho. Todos precisam saber. E quem vai contar? Diga eu. E aí você diz, todos precisam saber o que, apóstolo? Aqueles que me seguem nas redes sociais já sabem saber o que. Os que estiveram aqui dia 31 já sabem, todos precisam saber o que. Mas eu sei que não é suficiente apenas uma ministração. Então teremos várias ministrações para sermos despertados, aperfeiçoados, para que seja formada em nós esta identidade para cumprirmos a grande comissão. E eu gostaria de destacar o texto, que é Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O verso 13 e 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção para este texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E o versículo 17 diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esta é a base da nossa chamada para proclamação. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto áureo da grande comissão está em Marcos capítulo 16, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. O evangelho são as boas novas de salvação. A Bíblia diz que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, para evangelizar aos pobres, dando uma boa notícia ao pobre. A Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito de Deus para pregoar a liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo, este é o ano para a proclamação do Evangelho. É possível que todos nós aqui, ou quase todos, já tenhamos sido alcançados pelas boas novas da salvação. É possível que entre nós tenhamos algumas pessoas que ainda não tiveram o entendimento aberto, mas pela proclamação do Evangelho, você vai poder ter o teu entendimento aberto, alcançado pelo Evangelho, quebrando o domínio do pecado na tua vida, fazendo de você uma pessoa completamente liberta. Para quê? Para que a partir daí você se torne também um agente da pregação do Evangelho. E pela pregação do Evangelho você vai perceber que a sua alma vai se tornar livre. A Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho. Quão formosos são os pés. E os pés estão relacionados à mente. Quem proclama o Evangelho tem paz. Quem proclama o Evangelho tem uma mente renovada. Quem proclama o Evangelho desfruta de libertação, desfruta de cura. Eu e você, todos nós fomos chamados para a proclamação do Evangelho. Eu fico imaginando Jesus, quando ele entra no cenário profético, que ele vai ao Jordão para ser batizado por João. Jesus se dirige ao Jordão e lá estava João
pregando o batismo do arrependimento e proclamando e dizendo: é chegado a vós, está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. E Jesus vem na direção de João para ser batizado, e quando ele é batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Logo após Jesus sair das águas do Jordão, o Espírito Santo conduziu para o deserto. Não tinha um lugar melhor para se conduzir, para ser conduzido? E Jesus, o Espírito de Deus o conduziu para o deserto, para formar nele uma identidade, para treiná-lo e aperfeiçoá-lo nos desafios que estavam por vir. Preste atenção, meu irmão. Este deserto que você tem passado não é para destruir você. Esse deserto que você tem passado é um tempo para o aperfeiçoamento, para o crescimento, porque Deus está por fazer uma obra gloriosa na sua vida e através da sua vida. Quando nós estamos no deserto, somos conduzidos ao deserto, nós nem entendemos muito bem. Nós não entendemos o deserto. Mas deserto muitas vezes é o lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus nos conduz muitas vezes ao deserto. Muitas vezes quando nós estamos no deserto, nós pensamos: será que foi o diabo que me trouxe para o deserto? Há desertos que o próprio Deus nos conduz ao deserto. Quando Israel estava saindo do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto. Então no início da nossa caminhada, da nossa jornada, nós passamos por muitos desertos. Mas esses desertos que nós passamos não são desertos para nos destruir, para nos aniquilar. São desertos para nos moldar, nos aperfeiçoar, imprimir em nós uma identidade de um cristão autêntico, um entendimento aberto, para não sermos detidos na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Quantos cristãos retrocedem por tão pouca coisa? Falaram de mim, não me cumprimentou, não recebi uma visita, ninguém ligou para mim. Já se afastam, se desconectam. Alguns se voltam contra a igreja, outros se voltam contra Deus e se desviam. Esse tempo de deserto não é um tempo para sermos aniquilados, é um tempo para sermos aperfeiçoados, para tão extraordinária obra que está proposta pelo Pai em nós e através de nós. Jesus, quando ele sai do deserto, depois de 40 dias sendo tentado por Satanás, ele vai para a região da Galileia, e ele diz assim: é chegado a vós o reino dos céus. Ele vai passando assim, ele vê alguns homens que estavam pescando, dentre eles Pedro, André. Ele diz: André, Simão, segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu fiquei imaginando, não tinha uma outra palavra. Eu vou fazer o seguinte: eu vou prosperar vocês de tal forma que toda a cidade, toda a Galileia vai perceber o que eu fiz na vida de vocês. Olha, vocês terão casas novas, vocês terão carros novos, e olha, toda a Galileia vai ver. Não foi isso. Depois essas coisas vêm como consequência. Mas a primeira proposta que Jesus fez, eu fico admirado desse Jesus. Falei: deixa tudo isso aí, segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esta é a proposta de sermos alcançados por Jesus, nos tornarmos pescadores de homens. Estas foram as primeiras palavras que Jesus dirigiu a Simão, que é Pedro, e a André, o seu irmão. Foram as primeiras palavras de Jesus: eu vos farei pescadores de homens. Depois da morte e ressurreição, Jesus se apresenta e vai se relacionando com os discípulos. E cerca de 500 pessoas estavam juntas, e Jesus aparece a eles, e Jesus dá a eles uma instrução. Sabe que Jesus disse a aproximadamente 500 pessoas: fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o que Jesus diz. Para 500, sabe quantos ficaram? 120. Cerca de 120 obedeceram aquilo que ouviram.
os outros se dispersaram. Essas foram uma das primeiras palavras depois da morte e ressurreição. E quando vai encerrar o ciclo de Jesus na terra, prestes a ser arrebatado aos céus, ele disse assim aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o ministério de Jesus começa assim, chamando pessoas para caminhar com Ele, para fazer destas pessoas testemunhas, para fazer destas pessoas proclamadoras do evangelho, pessoas que pudessem anunciar a proposta do Pai realizada através do Filho na cruz do Calvário. Esta é a essência da minha chamada, esta é a essência da sua chamada. Outro dia eu ministrei aqui a respeito de desígnio, de propósito. Há desígnios para as coisas da terra. Algumas pessoas trazem consigo talentos, dons. Eu fico imaginando um artista ele não consegue fazer uma outra coisa a não ser arte. E algumas destas artes para nós parece ridículo, sem sentido, porque alguns tipos de arte não dá retorno financeiro, não é verdade? Existem artes, você olha hoje alguns quadros que valem milhões de dólares. Existem quadros se paga 100 milhões de dólares num quadro, 150 milhões de dólares num quadro, 180 milhões de dólares num quadro. Eu fico imaginando esses camaradas que pintaram esses quadros, se nos dias deles esses quadros tinham tanto valor assim. É possível que esses valores vieram depois. Você já ouviu falar da Mona Lisa, o sorriso da Mona Lisa? Impressionante, quando aquilo ali é uma coisa que encanta o mundo. Quando você entra no museu e vê o quadro da Mona Lisa, você diz: vem cá, é só isso? Para valer mais de 100 milhões de dólares um quadro assim? Então existem artistas que eles desenvolvem arte e se tornam milionários. Existem artistas que desenvolvem artes e praticamente vivem com nada. Não dá um retorno financeiro, mas ele não sabe fazer outra coisa e não quer fazer uma outra coisa a não ser desenvolver arte, porque é o dom dele, é o talento dele. Eu fico imaginando, porque imagina se nós não tivéssemos nas ruas os lixeiros. Eles são importantes, eles são dignos de um salário justo. Às vezes a injustiça no salário. O problema não está na profissão, está no reconhecimento, na recompensa. Todas essas atividades, elas são importantes. Hoje está no auge aí ser Masterchef, não é verdade? Os programas de televisão têm despertado tantas pessoas para a cozinha. E saiba você, homem, que a maioria dos Masterchefs são homens. Então vai lá para a cozinha fazer uma comidinha também para sua esposa. Nós podemos dizer amém? É verdade que nós temos aqui alguns homens cheios de habilidade. Eles vão lá no mercado e compram as coisas, falam: está pronto, está aqui, está bom. São profissões importantes, interessantes. Mas saiba, por trás de cada profissão há um desígnio profético: compartilhar o amor de Deus. Você como advogado, mas eu advogado, vou compartilhar o amor de Jesus. Essa é a sua vocação número 1. Depois é advogar, ganhar aquele dinheirinho lá. Você como médico, engenheiro, arquiteto, falava arquiteto porque arquiteto e engenheiro é diferente, né? Você chamar um arquiteto de engenheiro, ele se ofende. Né, Fábio? Fábio fica vermelho quando você fala: ô engenheiro. Fala: não sou engenheiro, sou arquiteto. Mas a diferença mesmo. Cada profissão é importante, mas por trás de cada profissão há um desígnio profético. É a proclamação do Evangelho de Jesus. É a proclamação. A Bíblia diz em Romanos, aqui nesse mesmo texto, no capítulo 8, que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, preste atenção, nós fomos alcançados pelo Evangelho. O Evangelho proporcionou a nós um lugar de luz. Luz, é verdade.
As cadeias das trevas, elas foram quebradas, elas foram dissipadas em nós. E nós, cheios de luz, não podemos ter luz para nós mesmos. A luz, ela foi feita para se colocar no meio da escuridão, para brilhar no meio das trevas. É lá. Este lugar está tomado de luz, mas nós vamos sair deste lugar, nós vamos entrar no mundo tenebroso. Eu não estou falando da luz como o sol, ou as luzes no sentido assim, artificiais, que faz clarear o ambiente. Não! Quando você entra num ambiente de trevas, eu estou falando de trevas espirituais, a luz vai resplandecendo e aquelas trevas, elas começam a ser dissipadas. Pode entender isso, entenda isso. Jesus, ele entrou nas regiões de Zebulon e Naftali, disse que aqueles lugares eram tomados por obscuridade, e quando ele vai passando por aquelas regiões, todo aquele ambiente vai sendo transformado pela luz que estava nele, e a própria luz era ele. Eles há mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, 7 bilhões, e apenas aproximadamente 1 bilhão de pessoas nascidas de novo. 1 bilhão, então nós temos quase 6 bilhões de pessoas para alcançarmos pela proclamação do Evangelho. Todos precisam saber, diga para o teu irmão, todos precisam saber, e eu vou contar. O Evangelho traz consigo uma carga poderosa para salvação e transformação. Eu disse aqui, o que faz nós sermos igrejas relevantes não é simplesmente a construção de um hospital, de uma creche. Isso é bom e nós fazemos isso. Isso é bom e importante. Mas o que nos faz relevantes num contexto de sociedade é a proclamação do Evangelho, que traz consigo uma carga poderosa para transformar homens e mulheres, jovens e crianças, quebrando a força das trevas, do pecado, estabelecendo essas pessoas num lugar de luz, livres do pecado, das amarras do inferno, para viver uma vida plena, uma vida abundante. É o Evangelho, é a proclamação do Evangelho. No capítulo 8 de Atos, aqui fala quando o Evangelho chegou a Samaria. Samaria era um lugar tomado por um povo cheio de religiosidade, mas era um povo endemoniado. Mesmo tendo a sua prática religiosa, estavam debaixo das regências espirituais do inferno, tomados por cadeias. Será que é possível uma pessoa estar comprometida com uma religião e mesmo assim estar aprisionada? Eu vou mostrar para você que sim. Segundo a Bíblia, há muitas pessoas vivendo a sua religiosidade distantes de Deus. Como assim, apóstolo? E outras até se aproximando de Deus, buscando aproximação, mas no entendimento equivocado. Porque não existe um outro meio de nos aproximarmos ou chegarmos a Deus, a não ser através do seu Filho amado Jesus Cristo. Não existe um outro meio. Não existe um outro ser na terra que possa estabelecer esta conexão entre o homem e Deus. Escute bem. Não existe um outro ser na terra, por mais santo que seja, que pode fazer a intermediação. Você fala com ele e ele fala com Deus. Só existe uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. E na verdade você fala com Deus, já fala direto, no nome dele. Ele te deu o documento para você fazer isso, então você tem acesso a ele. Aqui em Atos capítulo 8, quando o Evangelho chega a Samaria, essa cidade, esse povo era um povo religioso, mas estavam vivendo debaixo de opressão e eram cativos. Paulo, ele assolava a igreja de Jerusalém e veio uma perseguição sobre os cristãos e eles foram dispersos. Olha só, preste atenção. Há uma chave aqui para você. Nós fomos chamados por Deus para cumprirmos um propósito, um desígnio profético. Todas as vezes que deixamos de cumprir o desígnio profético, vem perseguição, vem guerra, vem luta. Para quê? Para que sejamos despertados e voltemos ao centro do propósito.
Todas as vezes que nos desviamos do propósito original para o qual nós fomos chamados, nós atraímos guerra sobre nós. Diz que aqui a igreja de Jerusalém estava sendo assolada. Sabe por quê? A igreja de Jerusalém era o melhor lugar para estar, era a melhor igreja que existia. Ali a glória de Deus estava naquele lugar. Os apóstolos, imagina, ninguém queria sair de Jerusalém. Era como nos dias, lembra da torre de Babel? Construiu-se uma torre para que eles não fossem esparramados na terra. Deus vem e diz: vou ter que confundir a língua, porque o meu propósito é que toda a terra seja povoada. Inverteram o propósito. Eles queriam construir a torre para que eles não fossem esparramados, mas o propósito de Deus é que toda a terra fosse povoada. Nos dias da igreja primitiva, a igreja não queria sair de Jerusalém. Então vem perseguição. Saulo, ele assolava a igreja. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A perseguição não pôde detê-los, não pôde paralisá-los. Eles vão sair debaixo de perseguição, mas por onde eles vão anunciando, pregando a palavra. Essa é a minha chamada, esta é a sua chamada. Aonde quer que você esteja ou adentro ou chegue, a sua vocação número 1 é anunciar a palavra de Deus. Diga: eu fui chamado para anunciar a palavra de Deus. Versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Olha para onde Filipe vai. Ele vai para Samaria. E o que ele pregava? Ele pregava a Cristo. E o que acontecia? As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. As pessoas paravam para ouvir. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha o que acontecia na cidade. Versículo de número 8. Havia grande alegria naquela cidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Aonde a palavra de Deus chega com salvação, chega com transformação. Pessoas endemoniadas são libertas, pessoas enfermas são curadas. A pobreza, a miséria, a ruína é quebrada no lugar aonde a palavra de Deus chega. E havia o que? Alegria naquela cidade. A nossa cidade está sendo alcançada pelo Evangelho. Cada casa, os bairros, e haverá alegria abundante sobre a nossa cidade. Diga glória a Deus. Agora é interessante, o Evangelho, ele pode alcançar todos os tipos de pessoas. Talvez você olhe para aquele feiticeiro, o macumbeiro, seja lá o que for, você diz: esse aí não vou nem chegar perto dele, é coisa ruim. Não! Ele precisa ser alcançado pelo Evangelho. Talvez você olhe assim para aquela pessoa, gente boa. Você diz: e algumas pessoas dizem assim: ele nem precisa, porque ele já é gente boa. Tanto gente boa quanto gente ruim, todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Está me ouvindo? Nessa cidade de Samaria tinha um mágico, um mago, um tipo de um vidente. Ele trabalhava iludindo as pessoas, e as pessoas acreditavam nele, e o tinham como quase que uma divindade. Até o mágico da cidade fora alcançado pelo Evangelho de Cristo. Estava ouvindo o testemunho de uma cidade do interior. Ali o que tinha era centro espírita, centro de macumba. O pastor começou a ganhar os líderes do centro de macumba. Sabe o que aconteceu na cidade? Acabaram-se os centros de macumba. A gente olha para algum tipo de pessoa, a gente classifica: esse aqui dá para a gente falar do Evangelho, esse outro aqui nem tanto. Todos precisam ouvir a proclamação do Evangelho, quer seja gente boa ou seja gente ruim. E aí, está disposto a falar, a proclamar? Quando você entra no capítulo 10, no capítulo 10, aqui fala a respeito de um homem
que este homem parecia que era perfeito. E na ótica aqui, ele é um homem piedoso, temente a Deus. Ele e toda a sua casa. Está falando de quem? De Cornélio. Cornélio era um centurião da corte italiana. E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus. E ele fazia as suas esmolas e fazia as suas orações. E as orações chegavam a Deus. Olha o que vai acontecer com ele. Ele vai ter como que uma visão. No versículo 3 diz: este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que lhe dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos, muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Parecia que estava tudo perfeito, mas faltava alguma coisa nele. Isso não era suficiente para que ele fosse conectado ao plano da salvação, o plano da redenção. Ele precisava ouvir falar de Jesus. Ele era um homem extremamente religioso, mas ele não conhecia Jesus. Olha o que diz aqui, versículo 5: agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Fiquei pensando nisso. Escute bem, ouça o que eu vou dizer para você. Pessoas, elas vão pedir para você ir à casa delas, para você falar de Jesus. Aquela pessoa que você diz assim, essa é mais difícil. Pessoas vão se aproximar e dizer: olha, fala para mim desse Jesus, eu quero ouvir falar de Jesus. Outro dia eu vi o testemunho do Kleber, que estava numa padaria, conversando com discípulos. Chegou outros discípulos, de repente uma moça começou a ouvir a conversa, começou a chorar. Ele conectou a moça, a Zenilda, e a Zenilda proclamou o evangelho. Já manteve o primeiro contato. As pessoas estão assim. Você vai encontrar gente na rua, você vai encontrar gente lá no cemitério, você vai encontrar gente nas festas, você vai encontrar gente em todo lugar. Só no bar, só não no bar, porque no bar você não vai. E se você for lá no bar, a pessoa vai falar assim: ei, fala de Jesus para mim. Se você de vez em quando vai dar aquela passadinha por lá, dá um tapa na branquinha, o cara vai olhar para você: dá para a gente falar de Jesus aqui? Você vai falar: mas aqui é. Você vai dizer assim: aqui mesmo. Olha só, Cornélio era um homem assim. Ele fazia suas orações, ele era piedoso, ele dava as esmolas. E o anjo vai se manifestar a ele, porque havia um plano maior, que é o plano de ser alcançado pela palavra da salvação. E Deus também agora vai entrar em ação e vai começar a falar com o apóstolo Pedro a respeito do gentil, porque o tal do Pedro só acreditava que judeu tinha direito à salvação. Então nós estamos no nosso mundo fechado, e aqui está bom demais, aqui é a luz perfeita, mas do outro lado da rua há alguém clamando, desesperado, para que você estenda a sua mão e proclame sobre ela a salvação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Agora, o que pregar? Quando você entra no capítulo 10, versículo 24, diz que no dia imediato Pedro chega a Cesareia. Onde Pedro estava? Estava em Jope, numa outra cidade. Cornélio envia homens a Pedro, que estava em Jope, para que ele fosse a Cesareia. Ele recebe Pedro na sua casa. E na sua casa, quem estava lá? Olha só o versículo 24. No dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quem ele convidou? Os parentes e os amigos mais íntimos. Você tem parente? Você tem amigos íntimos? Eles precisam ouvir falar de Jesus. Ah, mas o meu amigo, o meu parente é um escarnecedor. Mas eles precisam ouvir a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho vai quebrar essas cadeias na vida dele. Os teus parentes, os teus amigos mais íntimos precisam ouvir do Evangelho. Reúne os amigos, chame algum dos pastores, chame um líder, ou mesmo você. Cornélio ainda não estava apto para fazer a proclamação do Evangelho, porque ele ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. Mas ele já abre as portas da sua casa. Olha que coisa tremenda. Ele já abre as portas da sua casa e manda chamar alguém que já tinha tido uma experiência com Jesus, para falar deste Jesus e desta obra tão extraordinária que é a obra da redenção. Agora eu pergunto: o que proclamar? O que falar? Muitas vezes você diz assim: ah, eu não sei falar, eu ainda não sei proclamar.
Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, este foi o argumento que ele usa também. Ele diz: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Olha o argumento dele. E o Senhor diz: ele, não digas assim, que não passas de uma criança. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e tudo que eu ordenar para você falar, você vai falar. É simples. Não é um compêndio de teologia, não. O que as pessoas precisam saber? Observe, aqui tem a resposta. Observe comigo o versículo 42. O que Pedro diz, falando a respeito de Jesus? Ele, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele, de Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É isso que as pessoas precisam ouvir. Todos aqueles que creem em Jesus receberão o perdão dos seus pecados pelo poder que há no nome de Jesus. As pessoas precisam saber. O pecado, ele separa o homem de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. Mas Jesus entrou no cenário profético para quê? Para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. E agora, perdoados os nossos pecados, nós novamente podemos ter comunhão com Deus. Queridos, o que as pessoas precisam é ter comunhão com Deus. É impossível ter paz neste mundo se não tiver a presença de Deus em si. É impossível. Não é a abundância de bens, a abundância do dinheiro que enche uma casa de paz. Absolutamente não. O que enche uma casa de paz é a presença de Deus. E a presença de Deus se dá através do arrependimento, o perdão dos pecados. Livres do pecado, atraímos a presença de Deus para dentro da nossa casa. Agora, interessante, o que pregar? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que pregar? Observe mais aqui o versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Aí o versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que Pedro está fazendo? Ele está proclamando aqui o plano da redenção. Aonde? Na casa de Cornélio. Para quem? Para os parentes de Cornélio e para os seus amigos íntimos. O cristianismo se baseia, e a base, o fundamento, não existe outro, é Jesus. O que nós devemos proclamar? Jesus. Em nenhum outro a salvação. Essa é a nossa chamada. Diz mais: nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por Ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E a este mataram pendurando no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. A mensagem é: Deus ungiu a Jesus. Jesus, ele foi crucificado, mas ele ressurgiu ao terceiro dia, para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele foi crucificado para levar sobre si as nossas maldições. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos nos voltar novamente e termos acesso ao trono da graça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vou encerrar. Olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo. Você nasceu num lar, quem sabe cristão ou não.
E se você olhasse para você alguns anos atrás, dentro da perspectiva natural, você não estaria aqui. Você seria a pessoa, na ótica de alguns parentes, amigos que já foram alcançados pelo Evangelho, você seria aquele último ou nem receberia o Evangelho, mas você foi alcançado pelo Evangelho. Então você sabe quem você é e foi alcançado pelo Evangelho. O teu parente pode ser alcançado pelo Evangelho. O macumbeiro, o espírita, o kardecista, seja lá o que for, o religioso que for, é budista, é seixonoye, é assim mesmo, todos podem ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Essa é a nossa chamada. Eu e você fomos chamados por isso. Eu dei aqui um testemunho no dia 31 de um livro que eu li que marcou a minha juventude. 2 livros, um era A Cruz e o Punhal, e o outro se chamava Foge, Nick, Foge. Quem era Nick? Nick Cruz é um jovem porto-riquenho, tomado de ódio. Com 8 anos de idade, ele disse: de hoje em diante nunca mais eu vou chorar na vida. Revoltado. A mãe o chamava de filho de Satã. Olha o nome que a própria mãe deu para ele, por tamanha violência que este jovem praticava. Aos 16 anos, a mãe, já não suportando mais, o enviou para Nova York para morar na casa de um irmão. E ali ele se embrenhou com as gangues de Nova York, se tornando o presidente de uma das gangues, a gangue mais violenta da cidade. Ele assumiu a liderança. Um jovem pastor vindo do interior para Nova York, magricelo, ousou começar a compartilhar o Evangelho nesses territórios tomados pelas gangues. Chama-se David Wilkerson. Acho que tem a fotografia dele aí, do David Wilkerson e do Nick Cruz. David Wilkerson começou a compartilhar este Evangelho, o Evangelho que traz consigo o poder da salvação e da transformação de uma cidade, de um território. Ele entra nesses territórios tomados por estas gangues, e um dia ele está pregando. Nick Cruz estava no porão usando drogas com a sua gangue, ouviu a pregação e veio e falou: ô pregador, cala a tua boca, senão eu vou dar um tiro em você. Este aí é o Nick Cruz. Aqui, ainda quando ele era jovenzinho, dando o testemunho dele. Se você entrar no Google, no YouTube, colocar lá Nick Cruz, você vai poder ouvir o testemunho dele, por 12 minutos, ele contando quem ele era e como ele foi alcançado pelo Evangelho e o poder de transformação que veio sobre ele. E ele chamou a gangue e voltou para o porão. De repente, 15 minutos depois, quem entra no porão? O pregador. E ele começou a falar, e o Nick se levantou, começou a empurrá-lo e disse: Nick, tem 15 dias, 2 semanas que eu oro por você todos os dias, para que você não seja assassinado. E o Nick começou a empurrá-lo, esbofeteá-lo e dizia: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. De repente, parte da gangue estava se prostrando, chorando compulsivamente. Ele fica um pouco indignado, mas ele vai sendo tomado por este amor e se tornou um pregador do Evangelho. Queridos, eu e você fomos alcançados pelo Evangelho. Muitas vezes, por algumas coisas simples, pequenininhas, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da igreja. Coisas pequenas. Jesus não deixou você e não deixa você por nada. Ele te ama tanto, que Ele deu a vida dele para morrer numa cruz, para te resgatar e dar a você a vida eterna. Não existe nada mais glorioso e maravilhoso do que estarmos na presença dele. Não é uma praia, isso é importante e é bom, e a gente vai para lá, quem gosta de praia. Não são as montanhas da Suíça tomadas por neve. Tudo isso é bom e Deus fez para nós, mas o que verdadeiramente vai inundar o nosso coração de paz e de alegria é a presença de Deus. E a presença de Deus só é possível através de Jesus Cristo. Sem Jesus não tem presença de Deus. Você pode ser a pessoa mais religiosa da face da terra, você pode fazer as suas promessas, você pode caminhar de joelhos,
você pode acender velas, você pode fazer o que for. Nada disso atrai o olhar de Deus. Quando você se volta para Jesus, pelo que Ele fez por você na cruz, o olhar de Deus vem sobre você e te atrai, e você recebe a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu e você, sem exceção aqui, fomos chamados por Deus para proclamarmos o Evangelho. Eu ainda não sei falar. Faça como Cornélio: vou abrir as portas da minha casa, vou chamar os meus amigos, meus parentes, e chama alguém para falar e proclamar o Evangelho. É o que Cornélio fez. Vou abrir as portas da minha casa, eu preciso ouvir falar do Evangelho. Cornélio era muito religioso, mas a salvação chegou à sua casa porque ele ouviu o Evangelho de Jesus. Equipe de louvor, venha para o altar. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diz primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Escute bem aqui. O Evangelho não te livra das guerras. O Evangelho não te livra das lutas. O Evangelho não te livra das oposições do mundo, não. Mas ele nos prepara e nos capacita para vencermos o mundo, como Jesus venceu o mundo. Você está me ouvindo? Pelo Evangelho você recebe armas poderosas em Deus para superar tudo isso. Mas você nunca vai perder a sua paz. A tristeza pode visitar você por um tempo, mas a alegria brota no teu coração pela manhã. É o que a Bíblia diz. Curva a sua cabeça. Eu quero orar. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, o primeiro domingo de 2016 na tua casa. Que este lugar, ó Deus, seja um lugar de proclamação do Evangelho. Que este lugar seja um lugar de discipulado, de consolidação de vidas. Ó Deus, que a palavra do Evangelho, a proclamação do Evangelho seja ativada em cada coração. Cada pastor, cada líder, cada discípulo sendo incendiado por esta verdade, dentro desta chamada para corresponder à expectativa do teu coração, que é alcançar o pobre, é alcançar o necessitado, é alcançar o endemoniado, é alcançar o religioso, é alcançar o macumbeiro, o feiticeiro, não importa a religião. Pai, que os teus filhos sejam incendiados por este amor e por esta graça, lá no serviço deles. Dê a eles oportunidade, coloca pessoas diante deles, ó Deus, que peçam a eles, para que eles proclamem e falem desse Jesus. Pai, queremos ser constrangidos pelo teu amor. Nós nos rendemos diante do teu santo trono. Nesta manhã, ó Pai, se há alguém aqui que ainda não teve a experiência do novo nascimento, Pai, que o teu Espírito venha sobre eles, que eles sejam marcados, ó Deus, com a experiência do novo nascimento, cheios do teu Espírito. Fala, ó Deus, aos corações. É a minha oração, meu clamor nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais duas orações. Uma oração por você que quer se colocar diante de Deus para cumprir, corresponder a esta chamada. Talvez você diga assim: eu não sei falar. Mas você vai ser como Cornélio, disposição de abrir as portas da sua casa, ou estar na casa de alguém, convidando alguém para estar na casa de alguém. Tudo que você precisa é convidar alguém. Eu quero fazer uma oração por você que quer se colocar à disposição de Jesus para ser um canal. A outra oração, eu quero orar por você que ainda não tem certeza do novo nascimento. Quando você nasce de novo, você tem certeza que você nasceu de novo, porque o Espírito de Deus testifica dentro de você. Se você ainda não tem certeza, eu quero fazer uma oração com você, e você vai sair deste lugar com a certeza que você nasceu de novo, para começar uma nova vida em Cristo Jesus. Escute bem, a Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus morreu na cruz
e ressuscitou, crendo com o coração, você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma manhã, iniciando 2016, para você invocar o nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer? Levante a mão assim, bem alto. Deus que abençoe você. Pode levantar a mão assim, bem alto, não tenha vergonha não. Deus que te abençoe, Deus que te abençoe. Agora eu vou orar por você. Você vai dar um passo na direção do altar. Você vai receber um presente. Nós vamos dar um CD para você, que vai ser o começo da sua caminhada, orientando você na sua jornada. Quando chegarmos no final de 2016, você vai perceber que a tua casa espiritual foi inundada pela luz do Evangelho, e você vai estar inundado pela paz de Cristo. Enquanto ministramos o louvor, você que levantou a sua mão, venha para o altar. Eu vou orar novamente por você. Pode vir. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Pode vir. Se você não levantou a mão e quer vir, venha também. Pode vir para o altar. Deus que abençoe vocês. É uma entrega, se colocando à disposição para serem canais, instrumentos nas mãos do Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olhe aqui para mim um instantinho, vocês aqui no altar. O Espírito de Deus está neste lugar. A Bíblia diz, o texto que eu li em Romanos capítulo 10: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. A Bíblia diz, se você crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Você nasce de novo. Você recebe o Espírito Santo. Você é inundado pela presença de Deus. Levante sua mão direita, diga assim: Pai, eu te agradeço por esta manhã. Eu consagro a minha vida no teu altar. Diga assim: eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, em o nome de Jesus. Diga amém. Olha só, olha aqui para mim mais um pouquinho. Quando uma criança nasce, quantos anos tem essa criança? 4 anos. Você deixa essa criança em casa sozinha? Você fala para ela assim: filha, você vai ficar aí, você limpa a casa, faz o almoço, mamãe vai voltar com o papai, né? Não, ninguém faz isso. Tem 4 anos e não fica só. Hoje está começando uma caminhada para vocês. Vocês não têm como caminhar sozinhos. Nós queremos caminhar com vocês. Amém? Ajudando vocês, auxiliando vocês. No início da caminhada, vocês não vão estar só. Todos vocês conhecem alguém aqui da igreja ou não? Tem alguém que não conhece? Todos vocês, é possível que conheça alguém. Nós vamos procurar encaminhar para aquela pessoa que você conhece, que é líder de célula ou não, vai nos auxiliar para ajudar vocês na caminhada. Nós estamos dispostos a isso, tá bom? Temos esse pessoalzinho de verde ali, e alguns pastores vão nos ajudar aqui. Podem permanecer aqui. Já preenchi a fichinha, preenche de novo para mim aqui. Não tem problema, fica aqui, preenche a ficha para nós, para a gente poder consolidar vocês. Então permaneçam aqui, os pastores podem nos ajudar. Eu quero orar por você que quer se render a esta chamada para proclamar o Evangelho, sendo como Cornélio, abrindo as portas da sua casa, chamando os parentes, chamando os amigos, ou chamando alguém para vir à igreja, chamando alguém para ir na casa de alguém. É possível? É possível. Convida alguém. Então levante suas mãos.
Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos nesta manhã. Aqui está a tua igreja, que se rende a esta chamada, na proclamação do Evangelho. Que todos sejam inundados pela tua presença. Que a mão do Senhor venha agindo e operando, ó Deus, estabelecendo um novo tempo. Que não falte o óleo fresco sobre a cabeça dos teus servos. Deus, que queime em cada coração o desejo de proclamar o amor de Deus manifestado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor te encha com o seu Espírito Santo, para fazer de você um agente da proclamação das boas novas. Em o nome de Jesus, diga: eu recebo esta unção para a proclamação do Evangelho, no nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele.